E aí, tudo beleza? Vou tentar fazer esse aqui bem rápido, só citando algumas doenças que são importantes ali para a prova subjetiva de vocês, beleza? Uma questão que eles gostam muito também, o Revalida, é sobre a bronquiolite. Por que eu penso na bronquiolite? Porque agora, no dia 1º de abril desse ano, foi aprovado pela Anvisa a vacina que pode ser dada agora na gestante no segundo ou terceiro trimestre, que é deixa eu ver aqui o nome dela, a vacina Abrisvo. A Abrisvo é uma vacina da Pfizer que gera essa proteção contra o vírus sincicial, que é o vírus que causa a bronquiolite. Essa foi uma questão também, né? Aqui na prova, foi a questão 63, aonde falava, né? Um bebê de 24 dias, já assusta, né? É levado ao pronto atendimento devido à dificuldade respiratória, não houve intercorrência durante a gestação e o parto ao nascimento foi a termo e o bebê pesou 3 quilos. A mãe relata que uma história de obstrução nasal, aí presta atenção aí nesses sinais e sintomas, obstrução nasal, coriza clara e recusa as mamadas há 2 dias. Acrescente que nas últimas horas a respiração do bebê ficou mais rápida e surgiu um chiado no peito. Então, nem sempre chiado vai ser o quê? Asma. Chiado em lactente abaixo de 2 meses, principalmente, você vai pensar em bronquiolite, certo? Então, é como se fosse, até que se prove o contrário, lactente com episódio de sibilo, até que se prove o contrário, é bronquiolite, tá bom? Então, aí tu presta atenção que a questão, geralmente ele vai falar o seguinte também: ao exame físico, o paciente encontra-se em bom estado geral, corado, com frequência respiratória de 50 respirações por segundo, e aqui vocês precisam ter em mente o quê? Que a taquipneia, ela só vai ser considerada abaixo de 2 meses igual ou acima de 60, tá bom? Então, até 60, tá tudo beleza. O bebê, ele respira realmente, nesses primeiros meses, o lactente, a respiração dele é acelerada, tá bom? Então, aqui na prova, eles foram, assim, sagazes. E aí, vocês têm que ter essas sacadas. Eles colocaram 50. Então, geralmente, 20 para um ser humano normal, acima de 20 tu já considera. Então, ele joga 50 e tu erga 50, tá acelerado. Mas não, calma. Para lactentes abaixo de 2 meses, até 60 tá ok. Então, aqui tá ok, entendeu? Agora, se fosse de 2 meses a até 11, aí é acima de 50. Então, até 50, eles sempre vão colocar números no limite. Então, vocês têm que estar muito atento com essas numerações que eles colocam, certo? Que geralmente eles tratam isso no limite, assim como em calendário vacinal, por exemplo. O calendário, a vacina pode ser dada até, por exemplo, uma rotavisa até 3 meses e 15 dias. Aí eles colocam que a criança chega com 3 meses e 12 dias, 3 meses e 14 dias. Então, eles tendem a fazer isso justamente para te gerar, rapaz, já passou a data. Era com 3 meses que era para vacinar, e aí já está com 3 meses e 15 dias, e 12 dias, e é até 3 e 15 dias. Então, eles sempre jogam a data limite. Assim também vai ser em gestação. Gestação eles vão colocar a 39ª semana, e aí faz cesárea, faz o parto, manda para casa. Então, vocês têm que ter essa atenção, esse cuidado. Então, assim, uma dica que eu dou para vocês com relação na prova é marcar, risca bem. Pode ver que a minha prova ela é toda riscada. Não dá para ver direito não, mas eu risco ela todinha. Eu riscava, circulava quando esses números, ataque cardíaco, eu circulava, chiado. Então, tudo aquilo que se destaca, que salta aos teus olhos, que é algo importante, tu marca, circula, idade. Então, assim, no caso da bronquiolite, então, aqui, ele colocava esses 50, então tá dentro da normalidade, com leve tiragem intercostal
e sibilos discretos difusos bilateralmente. Então, sibilo, sempre tu vai pensar em asma, mas se acalma, ele tem 24 dias aqui essa criança, tá certo? Aí o que que acontece? A saturação estava 91% em ar ambiente. Na radiografia de tórax se evidencia uma hiperinsuflação pulmonar e retificação das cúpulas diafragmáticas. Então, isso é característico de bronquiolite. Quando você solicita o raio-x, você vai ver uma hiperinsuflação, um aumento, certo? Da câmara cardíaca e uma retificação. Por quê? Porque a criança está fazendo um esforço além para tentar, porque ela está obstruída, certo? Então, considerando-se a principal hipótese diagnóstica, aí ele quer saber qual é que tu acha que é a hipótese diagnóstica, as condições clínicas do bebê atendido, qual é o tratamento indicado para esse caso? E aqui entra outra questão. A bronquiolite, muitas pessoas confundem com a pneumonia, confundem com a asma, certo? E aí tem que ter esse cuidado pela idade. Tu vai selecionar pela idade. Então, um lactente de 24 dias, 30 dias, até 2 meses, ele pode ter o vírus sincicial respiratório, que é o agente etiológico. Então, numa questão subjetiva, ele pode pedir o agente etiológico, ele pode pedir qual é no caso, os diagnósticos diferenciais, uma pneumonia, uma asma, entendeu? Uma bronquiolite, uma bronquite, quer dizer, entendeu? A diferença é que a bronquite é nos brônquios maiores e a bronquiolite é uma infecção no trato respiratório inferior, tá certo? Nos bronquíolos. Então, o tratamento é apenas observar. Se a criança não chega desidratada, você tem que observar os sinais e sintomas da criança. Então, hidratação, certo? Tratar se ela tiver com febre, vai dar dipirona ou paracetamol para a criança, se ela não for alérgica, certo? E oxigênio, porque aqui ela estava saturando com 91. Então, aqui, o que tinha como resposta? Hidratação, antibiótico-terapia e corticoterapia. Então, ele já faz tudo, te induz ao erro. Mas você não é obrigado a errar, não. Presta bem atenção na leitura. Como eu falei nos vídeos anteriores, a prova do Revalida é um cansaço mental, físico e mental. É o esforço, ele vai te ganhar no esforço. Às vezes, quando tu vai chegar em casa, vai pegar a prova, tu vai dizer, rapaz, não é possível que eu errei essa questão aqui, não. Não é possível que eu errei. Por quê? Por causa do cansaço. Então, vai ciente disso, vai ciente, cuida da questão física, mental, da tua saúde, suplementa, a tua alimentação tem que ser rica em carboidrato e energia para poder ter energia para aguentar, porque tu perde questões muitas vezes pelo cansaço físico. Tu sabe a questão, tanto é que depois tu diz, rapaz, não é possível que eu marquei isso daqui. Mas infelizmente você só tem um tiro, certo? E você não pode desperdiçar. Então a outra era hidratação, oxigenoterapia e higiene nasal. A mãe, o pai não vai gostar quando leva a criança e que o diagnóstico é clínico, você diagnostica como bronquiolite, e quando você faz o tratamento dizendo que é apenas isso, o pai fica indignado, porque ele quer um antibiótico, porque realmente a criança está sibilando. É difícil para o pai ver a criança naquela situação, mas infelizmente o protocolo é esse. É hidratar, oxigenoterapia, porque está com 91% aqui no caso, e higiene nasal, para desobstruir, que é isso que está dificultando, entendeu? E o outro seria broncodilatador, corticoide, antihistamínico, e o outro oxigenoterapia, antibiótico-terapia e broncodilatador. Eles sempre vão te induzir a dar antibiótico. Sempre vai ser essa a características, que é o que vai levar a pessoa muitas vezes ao erro. Então presta muito bem atenção com relação a isso. Na taquipneia, crianças abaixo de 2 meses, até 2 meses ali, ela vai até 60 tá normal, de 2 meses a 11 meses até 50 tá normal, de 1 ano até 5 até 40 tá normal, e depois de 5 já fica para 20, tá certo? Então não esquece disso.
E a vacina que agora está disponível, né, para grávida no segundo e terceiro trimestre, ela pode estar tomando essa dose da vacina. Então presta atenção no calendário vacinal, tanto das crianças, no que foi atualizado, agora entrou Covid também, né? E no calendário da mãe. Então eles sempre gostam de jogar nessa nuance, também já pediram vacinação de adolescente, então fica atento, né? Nessa questão, eles estão batendo muito também na questão do idoso, violência contra a mulher, violência contra o idoso. Eu coloquei aqui também para vocês com relação à solicitação de exames complementares, né? Aqui nesse, tu pode pedir um raio-x, certo? Pode pedir um hemograma e uma gasometria. Esses 3 aqui já são suficientes, tá certo? Mas, Fábio, pediu 5. Lembra de TGO, TGP, lembra de creatinina, lembra de ureia e urina simples. Nunca é demais. Se for para a questão da prova, você pode pedir até esses 5 aí que já vai estar dentro do esperado. Mas os 3 primeiros que pontuar, se for só os 3 primeiros e tu quiser colocar 5, como eu falei que não é bom tu fazer isso, mas se você quiser coloca os 3 primeiros principais. Sempre lembra do primeiro, do hemograma. Quando é questão respiratória, lembra de gasometria. E um raio-x não vai diagnosticar, mas tu vai conseguir descartar as outras hipóteses diagnósticas que podem ser asma. Tu não vai pedir, claro, raio-x, mas a pneumonia tu pode descartar, tá certo? Mas geralmente por essa faixa etária você também já consegue fazer um diagnóstico bem assertivo. Asma, vocês têm que lembrar, não vai sem ter essa noção sobre asma, sobre o tratamento, os steps da asma. A Gina vive atualizando isso daí, mas vai ciente que a asma é o queridinho deles, caiu agora também na prova prática a asma. Então, a asma tu não pode ir sem saber como tratar, certo? É leve, moderada e a grave. E tem uma doença aqui que dificilmente cai, mas ela é também o croup, tá? A criança com croup, por que eu coloco o croup ali no meio? Porque devido ao surto do pessoal não ter colocado as crianças para vacinar, teve um pequeno surto, né, aí no Brasil com relação a coqueluche. Então você tem que estar ciente de como identificar quando vai ser uma coqueluche e o croup. Então essas doenças respiratórias, elas meio que se envolvem, mas vocês conseguem fazer essa identificação. O croup, a criança vai vir com um latido ladrante. Então ela vai tossir, igual também na coqueluche, há uma tosse exagerada, só que o croup vem com um estridor, eles chamam de tosse de foca, né? Vem fazendo um som, tim, 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 a criança vai tossindo e vai fazendo um barulho diferente. A mãe vai informar isso na questão, né? Ela vai dizer, meu filho começou de uns dias para cá a piorar e a tosse dele começa a fazer um barulho diferente. Então, esse barulho diferente é o que caracteriza a croup, né? E é um vírus também, certo? Só que é para influenza 1, 2 e 3. Mas também 70% é a para influenza 1, 2 e 3, mas o vírus sincicial respiratório também pode causar o croup, tá? Então, tu vai ouvir o som ladrante, ela vai falar um latido como se fosse de foco, uma ronquidão e um chiado no peito da criança. Só que é um excesso muito grande. E aqui sim, como exame complementar, você vai lembrar de solicitar um raio-x cervical. Por que um raio-x cervical? Porque no croup você vai encontrar o sinal da igreja, o sinal da ponta do lápis, você vai ver um estreitamento da traqueia da criança, certo? Na imagem, quando você pesquisar aí no Google, você vai ver um estreitamento, certo? Da tráquea da criança, por isso que causa esse som, entendeu? Ela vai tossir, e esse estreitamento vai causar esse som. Então, como exames complementares, sempre hemograma, gasometria, e aqui no croup em específico, você solicita um raio-x tanto de tórax anteroposterior, quanto da cervical. Então, da cervical que você vai encontrar essas características que vai diferenciar que ela é o croup, tá bom?
De PED, eu creio que é importante. Pneumonia sempre, né? Vocês têm que ir padronizado também para a questão da pneumonia, que eles gostam muito. Sempre vai ter os estertores e a febre, principalmente, e a taquipneia. Se não tiver a taquipneia, dificilmente é pneumonia. Então, a pneumonia é bem caracterizada com a taquipneia, não esquece disso. Queria dizer para vocês também, dar uma olhada para a segunda em cardiotocografia. Deixa eu ver aqui, cardiotocografia que veio aqui na prova. Deixa eu só pegar aqui para vocês, só para vocês verem com relação à imagem, tá certo? Deixa eu ver aqui rapidão, peraí. A cardiotocografia sumiu agora da prova, tá aqui, ó, para vocês saberem identificar a cardiotocografia, tá bom? É bom que caso caia, né? Uma dica que eu dou também para vocês, por exemplo, aqui nessa questão, quando vocês forem olhar, a linha média sempre vai ser essa principal, certo? Que ocorre o movimento do ritmo dos batimentos do feto, tá bom? O que acontece? O padrão é de 110 a 160. Esse é o padrão. Nessa questão aqui, o médico viu, tá tudo normal. Quando você vê no enunciado dizendo que a pessoa está em bom estado geral, que está normal, fica tranquilo. Vai ser ambulatorial ou vai mandar, ou vai ser expectante. Tu vai conduzir esse paciente de forma tranquila. Não vai ter problema, entendeu? Então, quando vem um cardiotoco desse aqui, uma cardiotocografia dessa, e você vê realmente uma redução do batimento do bebê a 80, que foi o que o médico assistente identificou, mas você vai olhar aqui embaixo, esse gráfico aqui é da contração uterina. Então, você vai verificar que a contração uterina, a redução do batimento cardíaco, ó, crista com onda. A crista do batimento cardíaco, da contração cardíaca, a mulher vem normal aqui no parto, ela tem a contração, isso aqui é o pico da contração, ela vai ser coincidente com a redução do batimento fetal. Aqui, ó, subiu, o batimento fetal desceu. Então, o que acontece? Nessa questão aqui em específico, ele pedia, diante do traçado cardiotocográfico, assinale a opção correta. Então, aqui ele queria que você dissesse, se tu olhasse no gráfico, tu ia ver que a linha estava indo entre 100 e 150. Então, tinha duas questões dessa para te tirar de tempo. Realmente está indo entre 100 e 150, mas o enunciado não fala de problema no bebê, não fala de problema na mãe. Fala que está tudo normal, que está ocorrendo o trabalho de parto de forma normal. Então, se você vê isso, que é o que o pessoal chama, foi pegadinha. Não, não é. Ele está te informando que está tudo normal. Então, você tem que seguir a conduta que? Padrão de conceito. Isso aqui é prova, não é vida real. Isso é prova. Então, por ser prova, o conceito tem que estar na tua cabeça. Ele não está te pedindo problema. Ele não está te trazendo problema. Ele está te dizendo que ela está entrando num trabalho de parto normal, ela está no +2 de DELI, ou seja, a criança está insinuada, já vai acontecer o parto normal, ela é secundigesta. Essas palavras não é à toa, circula. Quando vocês começarem a ler a questão, circula, é negra, mora em Macapá, é da zona rural, é secundigesta, é primigesta. Pode marcar que não é à toa. Eles não estão colocando isso daí para enfeite na questão. Eles estão colocando para te indicar o que eles querem. Então ele fala que é secundigesta, ou seja, não teve aborto, teve outro parto normal, tá seguindo o parto normal. Então estava no plano de 2 de DELI, certo? 100% o colo do útero esvanecido, ou seja, no ponto para a criança sair.
8 centímetros de dilatação. Dá para ver já o coco da criança. Já está insinuada. 8 centímetros de dilatação, certo? Ela fala bolsa rota, ou seja, tá top. Tá preparada para o parto mesmo. Ao escuta dos batimentos fetais, o médico assistente nota uma queda, ou seja, não é nem o ginecologista, o médico assistente, rapaz, tá caindo aqui, vou rodar um cardio. Na vida real, isso aqui não acontece. Isso aqui de rodar o cardiotoco é para prova. É justamente o que ele quer, o conceito. Você sabe qual é o conceito? O conceito era a resposta. Se tu olhasse no gráfico, tu errava, porque no gráfico está oscilando entre 100 e 150. E é o que tem aqui, 100 e 150. A primeira logo, já vai fazer tu errar logo na letra A. Presta só atenção. E isso o Revalida gosta de fazer demais. É botar na letra A. A linha de base está entre 100 e 150 batimentos por minuto. A variabilidade é aumentada. A desaceleração são do tipo precoce. Portanto, a conduta deve ser reanimação intrauterina. Meu amigo, como é que tu vai fazer um negócio desse? Não marca um negócio desse, não. Claro que não é reanimação intrauterina, entendeu? Ele tá fazendo isso para te induzir. Tá tudo normal. Lê lá no início, no enunciado tá dizendo. Não tá dizendo que a mãe tá sangrando, não tá dizendo que o colo não tá pérvio, não tá dizendo que tá com zero de dilatação. Aí seria a dificuldade, aí é outra questão, você tá entendendo? Mas não, ele tá dizendo no enunciado que é para te deixar que a criança vai nascer, que é para te conduzir. Aí presta atenção qual é a resposta correta. A linha de base está entre 110 a 160 e não tá. Aí a galera quer recorrer, quer fazer aquela onda toda e não adianta, não adianta. Entre 110 e 160 porque eles querem o conceito também, presta bem atenção nisso. A variabilidade é moderada. A desaceleração são do tipo precoce. Só conceito. Portanto, a conduta deve ser seguimento do acompanhamento do trabalho de parto e do parto. É o segmento. Vai sair a criança, tá com 8 centímetros. Não tá dizendo que tá engatada, tá com uma distócia de ombro. Não tá falando nada disso. Então, presta muita atenção que nada que eles colocam no enunciado é em vão. Tudo que é colocado, quando você vê 3 meses e 11 dias, 3 meses e 9 dias, 2 meses e 5 dias, tudo ali é conceito. Ele quer saber se você está antenado nisso. Então, cardiotocografia, esse é o conceito, vai de 110 a 120. Toda vez que tem uma desaceleração da criança no batimento cardíaco, ela vai coincidir com a contração uterina da mãe, porque o útero vai contrair e vai esmagar a cabecinha da criança. E aí o coração dela tende a, opa, o que está acontecendo? Aí ele dá uma reduzida ali, é como se ele se espremesse ali. Então sempre vai coincidir essa desaceleração no batimento cardíaco com a contração do útero da mãe, beleza? Cardiotocografia é interessante. Assim como o DIU, né? Saber colocação do DIU, o passo a passo da colocação do DIU, explicar a importância do DIU, se o DIU é 100% seguro ou 99% seguro, é um dos mais seguros. A roupagem vai ser uma mulher sangra muito, tem dor na relação sexual, não pode tomar o estrogênio ou progesterona, então vai vir enfeitado, né? É importante vocês saberem quando se coloca o DIU, para que mulher é para ser colocado o DIU, para quais não são. Então vai com o DIU também na agulha, porque o governo está investindo nisso também, nessa colocação do DIU, está sendo muito divulgado isso, certo? E na carteira da gestante. A carteira da gestante também é importante. Veio uma questão aqui também no início, que ela pode muito bem vir numa prova teórica, tá certo, pessoal? Por que ela pode vir numa prova teórica? Porque ela vai medir o teu conhecimento. Se tu consegue, num atendimento, num posto de saúde, atender a paciente. Essa questão aqui, ó. Ela pode vir um quadro como esse aqui,
dessa questão e colocando as datas ali. Então, primeiro atendimento, segundo atendimento, o que o médico faz, quando ele solicita a morfológica, quando ele não solicita, aqui no caso era para identificar o erro, mas numa questão, ele pode colocar, chega uma primigesta, descobriu há 15 dias que ela está grávida com coisa de farmácia, qual a conduta que tu vai fazer? Entendeu? Então pode solicitar uma conduta tua com relação a uma adolescente, entendeu? Chega pela primeira vez para consultar, uma consulta de pré-natal, descobriu que está grávida agora, e aí você vai ter que fazer todo aquele checklist, certo? De solicitações de exames, de confirmação do beta, se realmente ela está grávida. E aí, para começar o pré-natal, quais são os exames iniciais, a conduta, vacinas, certo? As sorologias que são necessárias para verificar. Então, não vai para a prova sem ter essa noção, certo? De gestação, no período gestacional ali, sangramento da primeira metade, sangramento da segunda, são muito importantes. Eu vou tentar ver se eu gravo alguma coisa aí para vocês também com relação a esse sangramento, certo? Mas de hoje, eu creio que isso daqui vocês têm que estar alinhado aí para essa prova e eu tenho certeza que é só sucesso. Para estar de olho, forte abraço para vocês de novo. Falou!